Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso na cabeçada, meu pai. Nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para mais um dia de atividades nesta grande empresa. Hoje temos como Robert, ela fantástica, maravilhosa, 22 aninhos, pode ser uma garota chupisco, se quiser entrar no concurso. Exatamente. Você não sabe o que é? Eu explicarei para você. Ela é a Bárbara Cadete da Silva, é formada em marketing e mora em onde, querida? Jardim Ângela. Jardim Ângela. Itapeva, pá. Zona Sul de São Paulo. Isso. Está na música de Mano Brown. Mano Brown. Um bom lugar Jardim Ângela. para deixar presunto. Desova de presunto, no né? escadão. Eu sou da região de Carapicuela. Sim. Também, ó. Pior. Carapicuela? É mais ou menos pior. Estamos ali, ó. PCC manda lá. Muito bem. É isso? Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada. Bárbara Cadete da Silva. Bárbara. Maravilhosa. Bárbara. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16. Olha lá. Paulinha. Paulinha. Nós fizemos aqui... Mais Você vídeos. deu um upgrade no meu quadro. Nós temos aqui um quadro onde nós brasileiros estamos decidindo entre a esquerda e a direita quem é coxinha e quem é mortadela há 4 anos. E o negócio não sai do lugar. Então nós estamos lançando o quadro O Brasil que você nunca vai ter. Com ouvintes que moram fora do Brasil e estão cagando para a gente aqui. Genial. Por favor, técnica, pode soltar, por favor, os nossos ouvintes internacionais. Galera do Pânico, beleza? Barcelona. Nosso Brasilzão tá uma bosta, hein? Cada vez pior. A sociedade treme. Mas estamos aí, né? Saudades do Brasil. Estamos aqui, ó, na Duomo de Milano, Catedral, temos os monumentos. Moro aqui há 3 anos. Não tô ilegal. Europeu igual o Emílio. Tamo junto aí. O melhor quadro do mundo da Paulinha, com muita ironia. Volta, Paulinha. E é isso aí. Um abração pra todo mundo aí. Feriadão, solzão, um monte de italiano, estrangeiro aqui. Até mais. Se cuidem aí, galera. Tudo bom com vocês? Quem vos fala aqui é Fabrício, de Londres, capital da Inglaterra. O que eu tenho para dizer é que eu gostaria muito de ver um Brasil que tivesse como exemplo esse país aqui, um país onde as pessoas pagam seus impostos e podem ver os seus impostos sendo revertidos na educação, no transporte, na saúde, sabe? É um país excepcional. Esse prédio que vocês estão vendo aqui atrás é um prédio que data do século XIX. Ele era um gentleman's club, hoje ele pertence à rede de hotéis de luxo Mandarim Oriental, ao qual eu faço parte. Mandarim Fica aí o convite para quando vocês vierem aqui para Londres, se quiserem ficar hospedados aqui, entre em contato, a gente faz uma tarifa especial aí para vocês. Boa. Tem um Bentley aqui, ó, estacionado, é o nosso courtesy car, esperando vocês aí para levar vocês onde vocês precisarem. Quem gosta de um jogo, ó, estamos bem de frente a um cassino aqui. E a gente está do lado também da Harrods, né? A maior loja de departamentos do mundo aí. Tenho certeza que a Marina ia adorar passar umas horas lá, fazendo umas comprinhas. Então é isso aí, galera. Um grande abraço para vocês, sucesso para todos nós e um beijo para minha filha linda que eu amo muito, Larissa. Até mais. É isso aí, querido ouvinte. Esse é o Brasil que você nunca vai ter. Você nunca vai ter uma Harrods, você nunca vai ter um Bentley. Não, Então, courtesy car. Courtesy car. Exatamente. É um Brasil que nós nunca teremos. Não. Certo? Certo, Paulinha? É isso aí, bichão. Convida. Quem você convidou, convida. Hoje teremos presença de Lobão.
E aí, rapaziada? Onde está a Mandinha? A Mandinha está prejudicada? Zoadíssima. Ela me mandou um WhatsApp. O que ela tem? Ela teve aquela travadaça. Sabe quando a pessoa trava? Acho que ela foi arrumar o cabelo. Na verdade, ela tá passando... Vive um drama. Essa que é a verdade. Pardal. Vive um drama? Vive um drama na parte física, Amanda. Sim. Só isso. Muito bem. A parte sentimental tá ótimo. Hoje, Lobão, participação de Cláudio Tonholi. Sabiá Gangão. Vamos falar sobre o que hoje aqui? Sobre... Qual é o tema e subtema? Lobão e os Eremitas da Montanha, eles estão lançando... Turnê pelo Brasil. Exatamente, o novo álbum, Antologia Politicamente Incorreta dos anos 80 pelo rock. É isso aí. Então, Lobão vai estar aqui hoje com a gente. Já pode entrar aqui no na nossa transmissão online também e participar do programa. É isso aí? Cabide está de férias? Não, Cabidão? Cabidão? Apagar um incêndio. Parabéns. Tudo de bom? Vamos? Então, está no ar o Pânico aqui na Jovem Pan. Jovem Pan. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui com a programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre nesse programa, um dos maiores nomes da música popular brasileira, baterista, multi-instrumentista, compositor de sucesso. Ele também vai estar agora com os Eremitas da Montanha, anunciando turnê pelo Brasil e o novo álbum Antologia Politicamente Incorreta dos anos 80 pelo rock. Está aqui, Lobão! Dia 5 no Áudio Clube, que é uma casa muito legal em São Paulo. Dia 5, que é depois da manhã. Sábado, é. Sábado agora, no Áudio Clube. Depois no dia 11 em Poços de Caldas, Minas Gerais. Dia 13 em Itabira e no dia 19, Jaboticabal. É isso aí. É isso aí, Lobão. Jaboticabex. E aí, Lobão, estávamos falando do Osho. Estamos falando aqui com Cláudio Tonholi. Documentário Wild Country. Esse documentário que... Você viu, Lobão? Olha, o Arthur Veríssimo, nosso querido Arthur, me estava falando justamente que já está na Netflix. Sim. É um documentário imperdível, né? Muito bom. Aquele festival para não sei quantas milhões de pessoas, né? 30 milhões de pessoas que se reúnem. É uma coisa absurda, né? É um guru pop, né? Woodstock, o mega Woodstock, Sim. Né? Transcendental, né? Bacana. Aí foi para os Estados Unidos e fez uma comunidade que revolucionou lá. Eu já li muitos livros do Bhagwan. É que, na verdade, o Osho se tornou Osho depois, né? Final, ele, ele mudou o nome. É um nome japonês, Osho. O Osho mas era o Bhagwan Sri Rajneesh, né? Isso. Era uma figura controversa também. Como todo guru também tem seus... Ele buscava o homem ideal, que é o material e o espiritual. Podem se conversar. Você acredita nisso? Os livros eram muito interessantes. Eu tirei muito proveito. Você lê muito, né, Lobão? Eu leio. O cara com repertório. Em leitura, Quando é que você começou a ler? De moleque? Desde criancinha, desde que eu fui alfabetizado. Eu li o teu livro, você se trancava no quarto, né? Antes de ser alfabetizado, minha mãe, eu me lembro dela, nas primeiras contos dos irmãos Grimm, Peter Pan, do Monteiro Lobato, a tradução do Monteiro Lobato, ela ia dormir, ela abria os livros e ia contando história. E eu comecei a ficar acostumado com isso, né? Pra mim, eu não consigo viver sem ler, senão eu fico completamente... Começa a pensar merda. Não, eu fico sem referencial. Eu não consigo, eu acho que eu não me lembro. Desocupar a mente. Eu não me lembro, desde que eu sou criança, um momento que eu deixei de não ler, sabe? É essa que faz a diferença, né? Pra mim é muito importante. A diferença ela faz no cara que começa a ler, né? Que tem... sei lá se é curiosidade o que é, ou se é incentivo, né? Curiosidade, incentivo e hábito. Você tem que se habituar, senão você depois acha chato, você perde concentração. Perde a pedalada. Perde a pedalada. Mas se você adquire, não tem nada mais legal do que ler. Eu leio, quando eu vou dormir, eu leio menos, porque eu já estou meio burro, né? Porque o dia de trabalho você vai perdendo um pouco de cognitividade, mas aí eu acordo tipo 4 horas da manhã. Fico lendo até as 7, aí eu saio pra Pô, tu acorda 4 da manhã? Hoje eu acordei às 2h53, porque eu tenho que passar esse show, porque esse show eu não conheço, né? Porque são músicas que não são minhas, então tem que decorar as letras. Você acorda às 2h50? Não, extraordinariamente, além de eu ter acordado, eu saí da cama justamente para poder trabalhar nas músicas. Mas, né? Desculpa a curiosidade de me intrometer na sua vida, mas você dorme cedo, é isso? Não, dessa vez eu dormi, eu fui às 10h40 pra cama. Entendi.
Aí tomou o que de café? O cara faz umas perguntas. Você tomou de café da manhã? Desculpa, comeu uma maçã. Pão na chapa, você gosta de um croissant. Mas é louco isso, acordar 2h50 é um negócio muito eu durmo louco. muito pouco, assim, 4 Você horas. acordou, 3 também não horas, dormi. Mas às vezes eu tenho agora que fazer um fuso horário pra poder estar meia-noite, 1h da manhã No palco. no palco, né? Então. Ô, Lobão, tem que trocar. você teve aqui lançando o livro. Aliás, é um livro muito legal, né? Que ele passa pelo Muito bom. rock and roll. Almanac anos 80. Isso. E agora é o show. Eu quero informar, inclusive, que eu estou muito feliz que eu soube que esse livro bateu o recorde da grife do Guia Politicamente Incorreto. Legal. Ultrapassou as 300 mil cópias, eu estou realmente exultante de felicidade. Agora vamos lançar o CD duplo, o disco de vinil duplo, edição de luxo, né? Com pendrive, todas as plataformas digitais. Quero só anunciar que está havendo um atraso, porque, por exemplo, eu vou gravar em fita magnética, as fitas magnéticas que vai ser gravada. A masterização do vinil está presa na Receita Federal. Alô, Receita Federal! E então tá um pouco... negócio de Porto, fala lá com o Temer, tá tudo certo. A rapaziada da Rodrimar libera... Você vai fazer análogo o disco. Vai fazer como se... Vinil daqueles... A gente época. conseguiu um Ampex da AM Records. Em 1969, a gente vai botar tudo vinil de alta qualidade para fazer aquele som de vinil de primeira linha, com vinil pesado, 180 gramas, tudo de luxo. E como é que você escolheu o repertório? Para fazer o show é o disco? Não, o show eu tenho algumas alterações, porque eu ponho algumas músicas minhas, eu já fiz 3 shows desses, né? E eu achei, as pessoas pensaram, eu faço bis com as minhas músicas, mas as pessoas falaram, bota as músicas suas também, não sei o que. Aí eu tô inventando um repertório agora, tô fazendo uma Coxambraiser. Aí botei umas músicas a mais minhas, umas 3 ou 4. Noite e Dia você colocou? Tá no bis. Não, essa música... Eu ia botar Noite e Dia, me chama, aquelas são... Eu recomendo a galera aí que o livro do Lobão, eu peguei um feriado aí, eu peguei teu livro de novo pela segunda vez, só que dessa vez eu fiz um exercício que foi colocar as músicas ao mesmo tempo. Isso é legal. Sabe qual é? Pô, o cara lê com Porra, trilha, então legal. eu pegava o livro, você ia contando as histórias, eu ia apertando o Spotify, botando as músicas ali. Cara, impressionante como aguça o sensorial e começa a você a lembrar de coisas que eu nem lembrava. Eu comecei, a entrar numa noia. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar maluco, cara. Como eu arranjei as músicas todas, é muito baseado no fato de uma coisa terrível que aconteceu, que o som o som do disco do Brasil, em geral, é muito ruim, mas como se trata de rock você precisa de um som bom. Então, os anos 80 tinha um som horroroso. Então, quando eu fiz esse disco, por isso que demorei muito, porque a gente passou 2 meses na trama, mas ficou o som muito aquém do que eu precisava. Refiz tudo em casa. Remixei, remasterizei tudo em casa, mas ficou agora está com padrão internacional. Mas para justamente você ouvir as músicas e entender a grandeza das músicas. É porque você também, em certos momentos, você é muito legal que você sempre faz uma analogia com Caetano, Gil e Chico Buarque. Eu faço as resenhas, né? As resenhas do dialogo, né? Ópera do malandro. O malandro que foi preso. Mas o malandro, o Chico Buarque, esse malandro aí que você tá falando, parece o Zé Carioca, né? Você tá na Disneylândia ou você tá na Lapa, né? O cara tem uma loucura, muito legal, assim, o paralelismo, né? O paralelismo. É muito legal como é que você vai contando e como eles vão se cercando e seduzindo. O coronelato, você vê o que foi a única época da história recente da música popular brasileira que eles não mandaram, né? Passaram quase 10 anos só chupando o dedo, só tentando se enturmar, queria falar... Agora, curiosidade minha, eu vejo ali que você, dentre os 3, eu percebo que você tem uma grande admiração pelo Caetano, assim, musicalmente falando, assim. Não uma predileção, tanta, não? Não tem nenhuma, eu acho os 3 um bosta. Mas você gravou... que legal. Calma, cara. Calma. Basicamente, mas você gravou Tempo Rei. Mas você gravou Tempo Rei. Assim, o que eu quero dizer... Você gravou Tempo Rei, que é do Gilberto Gil. Eu quero dizer... Deixa eu arrematar, né? Por exemplo, mas eu não sou assim um cara que tratorizo incondicionalmente. Eu falo assim, olha, de toda a discografia do Chico Buarque tem uma música que é de chorar, que é linda, que é O Pedaço de Mim, ou Metade Arrancada, que é linda música, maravilhosa. E tem músicas que eu pego do Caetano, que inclusive... porque eu não tô afim de ficar massacrando indefinidamente. Não, eu percebo que você elogia várias coisas legais. Tem coisas boas. Para mostrar assim, olha, não é uma coisa assim, incondicional, vou passar o cerol, não é isso. É porque eles são realmente coronéis, a gente é um país de coronel. Então, é claro que na música popular brasileira nós temos um coronel lá, tem a máfia do Dendê,
que é o epítome aqui do nosso querido Tonholi. E isso é verdade, você não faz nada na música, exceto eu, evidentemente, se não passa pra beijar o saco dos caras lá. Impressionante. Mas naquela época do rock, ninguém pediu a benção pra Pediu? ele. Não. Cazuza. Paulo Ricardo, como não? Não, peraí, calma. Problema Mato Grosso. Não, peraí, altos, calma, peraí. O movimento surgiu espontaneamente sem o beneplácito de todos eles. Então, quando começou a crescer, o Gil cantou Me Chama Comigo, todo mundo veio querer se enturmar, tá entendendo? Porque a gente estava poderoso. Mas eles continuavam poderosos. Você vê, tinha um programa que eles fizeram... Chico e Caetano. Para poder empatar a parada. E aí foi aí que ele falou dos ombros do Paulo Ricardo, Sim, que começou a detratar de uma maneira oblíqua os caras... Entendeu? Então, começou a tentar aquele... E tinha essa subserviência cultural que eu ficava Cazuza, você é muito mais genial do que esses caras. Você não pode ser tiete do Caetano Veloso. Isso, e ele cantava MPB, ele tinha uma parada de Angela Rorô. Sim, não, eu também tenho, sabe? Quando se fala MPB, não, mas música popular brasileira, eu gosto de Silvinha Telles, Dolores Duran, Maísa... Deus, amor! O Garoto... Nelson Gonçalves. Principalmente a música brasileira dos anos 50 antes, né? Ou os sambistas, como Carlos Cachaça, como Nelson Sargento, Nelson Cavaquinho, que eram meus amigos, né? Eu ia no morro falar com esses caras, né? Então, Paulinho da Viola, que na verdade, desses contemporâneos, é o cara mais talentoso de todos. Eu não falei porque ele é completamente fora dessa situação. Ele é um universo à parte, mas é um dos caras que eu acho mais geniais da música popular brasileira. Lobão, por falar em leitura, a gente sabe que o Olavo de Carvalho, que é o grande guru da chamada direita, recomenda para você várias leituras livros que nem se acham no Brasil. Como é que começa o teu contato com o Olavo de Carvalho e como é o teu contato com o Olavo de Carvalho? O Olavo virou muito meu amigo, sabe? Eu acho o Olavo é muito divertido, é muito engraçado, muito perspicaz. Cigarrento. Né? Ele é muito punk, né? Ele é muito punk. Ele é punk. Ele é punk, ele é muito engraçado. É um senhor punk. E outra coisa, é uma doce criatura, uma pessoa muito doce quando você tem uma intimidade maior com o Olavo. E ele tem uma cultura descomunal, né? Então, por exemplo, isso foi o advento do Kindle. Quando não tinha Kindle, para fazer minhas pesquisas para o livro, às vezes demorava 80, 90 dias para chegar livro da França, da Inglaterra ou de Portugal. Então era um horror, né? Então você tinha que se contentar com o que tinha na livraria, e as prateleiras da livraria são muito restritas em títulos. Você tem muitos filósofos da esquerda, você tem Derrida, tem Foucault, tem Deleuze. Felipe Neto. Agora, você no Kindle, você baixa coisas incríveis. Tem o Eric Vogelin, que, coisa maravilhosa. Né? O Thomas Sowell. Nós temos o Theodore Darling, que teve aqui na semana passada, que era um ex-psiquiatra, agora tem uns livros sensacionais, é um shakespeariano. Então você tem uma nova geração, o Roger Scruton, que é um tremendo filósofo, e você tem acesso a um conhecimento que geralmente você aqui no Brasil você fica restrito, principalmente as faculdades, as universidades, elas primam por essa cartilha, que eu também já li tudo do Deleuze, já li tudo do Foucault, já li todos esses caras, e eles só têm essa planilha. E essa coisa, a esquerda ela é autofágica, ela só se refere a ela mesma, então ela nunca evolui, ela está sempre lendo a si própria umbilicalmente, né? Uma coisa que não vai no contraditório, né? Então a inteligência vai se atrofiando. E você foi muito louco, porque você era um grande militante, assim, lá nos anos 80. Eu nunca fui militante. Você era um cara petista. Não era. Eu ao vivo no Faustão, brother. Vote no Lula no dia de eleição. Deixa eu dizer. Muito louco. A minha postura. Não, eu fui porque eu sou um cara que eu mergulho fundo, mas eu nunca acreditei. Por exemplo, na eleição do primeiro turno, eu não votei no Lula, porque eu não queria votar no Lula. Eu votei no Roberto Freire, porque eu estava morando nos Estados Unidos, 9 meses. Quando cheguei, uma mulher do jornal falou: você vai votar em quem? Eu falei: eu não sei quem vai votar. Quem é que estava aí candidato? Aí me deram. Aí Roberto Freire. Eu falei: Roberto Freire, grande Roberto. Eu pensei que era um psiquiatra. Aí eu falei: vou votar no Roberto Freire. Aí a mulher arranjou falou com o Roberto Freire e falou: olha, esse é o fã, já o candidato. Maravilhoso. Aí arranjou um encontro meu com o Roberto Freire. Quando cheguei, eu falei: era o outro Roberto Freire, caralho. Aí eu, pra não perder a viagem, eu comecei a apoiar o Roberto Freire.
O Lula foi sem querer que você falou. Não foi, não. Peraí, calma aí, tem uma coisa. Aí eu tava na morte do comunismo, eles eram o PCB, né? Conheci o Salomão Malina, que lutou na Itália, segundo ele, perdeu a mão do lado de um tio que eu tinha da infantaria na Itália. Eu comecei a ter coisas em comum. E eu tava achando que essa coisa de comunista era demodê, que tinha acabado o comunismo no mundo, então eu não era muito politizado, eu não tinha consciência política. Eu só sabia que eu não tinha que votar no Collor, e eu achava que era melhor votar no Lula no segundo turno. Porque eu achava cafonérrimo, assim, só tinha o Djavan, aquela MPB toda era Lula. Porque o PT é anti-rock. Muito brega votar no Collor. Era muito brega votar no Collor. Vamos ser honestos. Então eu preferi votar no Lula, sabe? E quando eu votei no Lula e fiz aquele atentado no Faustão... Você fez uma cagada. O PT inteiro ficou em débito comigo, porque eu passei 11 anos indexado no Faustão. E nunca, assim, aí eu vinha saber que tem tabela de pagamento de show, que eu falei assim, pô, eu tô vendo aqui como cidadão, eu nunca cobri nada do PT. Aí eu vinha saber que agora o Zezé de Camargo, o Luciano pagavam 350 mil, o Chico Buarque fica com ciúme, porque o cachê dele pra tocar no PT é 120. Aí eu falei, cacete, tem uma feira, né? Eu não sabia disso. Sou um otário, entendeu? Mas mesmo assim... Chico Buarque foi malandro. Não, mas eu acho que isso é deplorável. Eu jamais faria isso se eu elegesse, coisa que vai ser muito difícil fazer, arranjar um outro candidato que eu subscrevesse, eu ia adotar a mesma coisa. Eu acho que é um absurdo você ficar mercantilizando uma responsabilidade incrível que você está fazendo. Você não pode ficar mercantilizando uma atuação cívica, não é verdade? Eu acho isso de um mau caratismo. Lobão, mas não faz parte você ser um cara, às vezes, que a emoção toma conta do seu coração. Uma hora você tem um ideal, você tem um cara que você está apoiando e de repente você fica decepcionado. Hoje você está mais cascagando. Não, por exemplo, não, o tema obviamente, tava lá, tinha a história do Aécio, não sei o quê, e daí todo mundo tava puto. Mas o Aécio eu nem me decepcionei, porque a gente sabia que o Aécio era um canalha, só que a gente já votou no Aécio pra não votar na Dilma. A Dilma que é óbvio. Sabe, a gente sabia o que era. Mas tá trocando 6 por meia dúzia. Não, mas não era, eu não sabia que ele era tão ruim assim. Você não sabia que ele era tão cara. Ele era canalha, mas era um canalha... Era um canalha mais elegante. Mega canalha. Entendi. Mas assim, mesmo assim... Agora, é que você dá sua cara a tapa, entendeu? Você fala do Lula, você fala do Aécio, isso aí depois, entendeu? Não, mas é que eu não entendo, assim, eu também votei no Lula e me decepcionei. Eu não entendo é como gente agora vota no Lula, você sabendo de tudo que aconteceu. Agora, eu tava aqui raciocinando, pensando, inclusive lendo os seus livros, que eu já li todos. Poxa, que eu sou muito fã mesmo, você sabe disso. O Lula tá preso, foi condenado. Alguns juristas falam, e alguns, até ministros do Supremo falam que as prisões da Lava Jato, essas prisões temporárias são ilegais, são injustas, dentro de um modo da Constituição e da nossa legislação. Você é o cara que ficou preso um bom tempo. Então você, na época, pelo que eu li sobre as suas prisões, você se sentia muito injustiçado. Não, na verdade eu não tinha... Queria que você fizesse um paralelismo. Não, mas assim, o negócio é o seguinte... Entre Lula preso e a Lava Jato... Tem uma documentação, o próprio juiz que me mandou prender, ele fala assim, eu sei que eu estou agredindo a lei. Olha. Porque o réu é primário, ele não pode, ele tem direito a suicídio, mas como considero Aí você mesmo... Então, olha que sacou essa. Ele tá lá escrito, tá lá no meu livro. Considero o Lobão um mal social e por isso ele deu um salvo... Presta um desserviço à sociedade. Você ficou 3 meses. Mas você presta um desserviço à sociedade. Você sabe disso. Você sabe disso, Lobão. Mas olha no só, fundo você sabe. Eu fiquei 3 meses, mas teve pai do Brasil, hein? Mas teve outra coisa. Ele deu um escrotão. Ele deu um salvo... Não, pior do que isso, porque eu saía, mas ele deu um salvo-conduto para todo o poder público brasileiro me prender a qualquer momento, em qualquer lugar do Brasil. Então eu fui preso umas 120 vezes no Amapá, fazendo jogging na Lagoa. Eu comprei uma algema, porque eu era preso praticamente toda semana. Toda semana eu tinha que ir lá. Muito louco que aconteceu com você. Sentava no colo da escrivoa, a escrivoa era minha fã. Eu acho que você foi o artista brasileiro... Foi foda, né? Não, o artista brasileiro mais perseguido em relação a... Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Fui preso todas as horas, né? O Planet Ramp também, foi preso. Ele foi preso uma semana, eu fiquei 3 meses, cara. Foi muito absurdo o que aconteceu contigo. Não, eu tive que fugir pra não cumprir a pena mesmo. Apesar que o Gil também fugiu, o Caetano também. Mas eles não foram condenados, eles não fugiram, eles saíram por livre-arbítrio, eles não estavam perseguidos por nada. Eles nunca foram presos por porra nenhuma.
Tá entendendo? É diferente. Eu fui preso. Você ficou 3 meses, tá cara. entendendo? Outra parada. Lobão, você tava contando antes de... Só um minutinho. Você queria interromper, Emílio? Desculpa, só pra não dar continuidade. Então você sentiu realmente... É o que a gente se discute às vezes algumas... O peso da justiça e de repente você foi um cara injustiçado. Igual o Lula. O Lula tá se sentindo assim hoje. Fazendo mal pro pai do Brasil. O Lula foi condenado. Não tô nem dizendo do Lula, não. Lula é diferente. Ele foi julgado, condenado. Ele foi julgado, condenado com Mas provas. você também. Com provas. Não, mas não. O Lula tá igual Ele foi primeira instância. Eu sou o cara mais Não é isso. Ninguém quer ficar preso. Não é isso. Ninguém pode imaginar que um cara que primário vai ser preso. Não, você teve uma prisão preventiva, não foi isso? Não, eu fui condenado e fui cumprir pena inconstitucionalmente. Não, e você não teve recorrido, não teve... Eu não tinha habeas corpus, eu fiquei trancado, porque eu era um mal social, mas aí o adendo, esse é que é o barato da situação. O adendo não tinha nada a ver com o judicial. Eu era um primário, tinha todo o direito constitucional, minha surcis. Só que ele tirou a minha surcis por achar que eu era um mal social, uma arbitrariedade do juiz. Isso não aconteceu com o Lula. Mas o Lula tem provas, todos os documentos. Quem te soltou, Lobão? Quem te soltou? Eu não fui solto, eu ganhei um habeas corpus e fugia. Fugiu do país. Passei um ano fora do Brasil até pra escrever a pena. Tá bom? Lobão, a gente tava falando antes de entrar... Tem uma música que você... Alô, galera da 11. Ali eu recebi um habeas corpus pra poder botar a voz no disco Vida Bandida. Você gravou e voltou pra cadeia. Eu gravei, fiz uma cópia de monitor, levei um Paraibinha, aquele tape cassete, né? Para a Polinta, botei na mesa de autópsia que ficava na frente da nossa cela, liguei o cassete. Doideira. Aí eu botei ali a galera da 11 porque era onde eu estava habitando, né? Aí galera da 11, aí rapaziada... Aí eu virei um ídolo do Comando Vermelho. É isso aí. Mas que virei bandido, né, pô? Sim. Era muito simpático, uma simpatia irresistível. A gente tava falando antes de entrar no programa, Lobão, que você estava contando que você descobriu um aplicativo de bandas novas. Isso que 100 bandas estão concorrendo para abrirem teus shows em cada cidade. Tá reprimida a demanda 100 bandas só em São Paulo. Tá reprimida essa demanda? Por quê? Tá reprimida porque nós estamos culturalmente, o rock está sendo botado para debaixo do tapete. Nós estamos agora com o Sound Club, é um aplicativo, vocês baixem, que eles cuidam de toda a cena independente brasileira. Então, em cada cidade que a gente estiver fazendo show, vai haver um concurso para ver qual é a banda que vai abrir o show dos Eremitas da Montanha comigo. Então, isso é muito legal. E eu comecei a perceber que a cena de rock autoral, bandas legais, criativas, estão pipocando no Brasil inteiro. Só aqui em São Paulo, no primeiro dia, tinham 100 bandas inscritas, sabe? Então, vai abrir o seu Edivaldo, né? Enevaldo, né? O seu Edivaldo, deixa eu ver. E Nem o Liminha Ouviu. São duas bandas. Nem o Liminha Ouviu. Bom. Mas tocou no Lollapalooza. É a banda do maluco lá, como é que é o nome dele, Paulo? Tatola. Ô, Lobão, por que você acha que o rock tá sofrendo esse momento tão maligno e terrível de repressão, tristeza e cantinho escuro? Porque o rock é coisa de coxinha, coisa de classe média, então é coisa de branco, classe média. Então você tem uma doutrina cultural que você tem que gostar de coisas de pobre, ou de funk, ou coisas pouco letradas. Porque também a esquerda do Brasil sempre foi contra o rock. Você sabe que em 1967 tem uma passeata contra a guitarra elétrica. Sim. E essa coisa do roqueiro, ela persegue esse estigma o tempo todo. Se você tem um governo que tem doutrinação na escola, você acha que não tem doutrinação de cultura? Então rock não tem vez em lugar nenhum, né? Mas só que isso é uma coisa postiça, é uma coisa que não está acontecendo. Nós temos uma cena que eu mesmo fiquei assustado de ver que tem tanta gente fazendo rock e tá todo mundo assim, ó, o Dick vai estourar, porque eu pensei assim, ótimo, eu vou pegar esse disco, porra, vai ter um anel de Shazam, porque eu vou pegar, tô vendo que a rapaziada que foi homenageada tá toda muito feliz, o Nazi me mandou um WhatsApp super emocionado, Paulo Ricardo, o Clemente, o Roger, o Evandro, a Marina, todo mundo tá muito feliz e tá todo mundo, o pessoal do Paralamas, que eu fiquei brigado com eles há anos, todo mundo muito emocionado com essa situação, o Kiko Zambianchi. Então, onde tá o Kiko, hein? O Kiko
Tá aí, ele ouviu a música, adorou. Então o que eu quero fazer é justamente pegar essa cena, como a cena do rock foi muito desunida, eu também fui muito responsável por isso, digo-se de passagem. Mas eu acho que a hora é essa, entendeu? A hora de pegar e retomar isso de uma maneira independente, sabe, soberana. Não, tem criativa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem, nós temos, né? Como artista, apesar de você não gostar do gênero, mas você tem liberdade poética. Se a Anitta te chamasse pra compor alguma coisa junto e falar, vamos gravar uma música, meu querido Lobão, você faria uma música com a Anitta e Pablo Vittar? Interrogação. Olha, se eu pudesse produzi-los e colocar esteticamente um som que eu considerasse viável para poder, tudo bem, não tem nada pessoal contra eles. Mas eles teriam que passar pelo crivo da minha tem que estética. ser mais rock. Né? Não precisa ser mais rock. Eu faço música erudita, eu faço por falar nisso, legal. Por exemplo, também. Não sertaneja? Por exemplo, Planeta Água é uma... Verdade. Então, você fez uma guarânia. Uma moda de viola. Uma moda de viola em Planeta Água. Como é que surgiu isso aí, Porque quando eu fui ouvir as músicas, eu olhei a música do Guilherme, a introdução, ela tem toda a sequência de típica de moda de viola. Apesar dele fazer no piano. Mas ele depois eu percebi que ele confessou que ele se inspirou muito no... É verdade, parece mesmo. Agora blam, 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 blam. Aí eu peguei uma viola de 12 cordas. Essa música foi uma das poucas que eu gravei todo sozinho, na minha casa. Aí gravei um violão de seresta, gravei uma viola de 12 cordas. E aí eu fui fazendo, aí gravei 2 vozes, botei Lobão e Lobinho, né? Uma dupla sertaneja. Porque eu gosto de música sertaneja, gosto de Helena Meirelles, Renato Teixeira, Pena Branca e Chavantinho, sabe? Almi Sáter, né? Irmãs Galvão. Irmãs Galvão, sabe? A raiz eu acho maravilhoso, eu estudei isso também. Porque tá tudo meio com o pop hoje em dia, né? Mas o problema é que o pop, ele terraplana, né? Por exemplo, o próprio Planeta Água, ele começa como uma guarânia, ele tem umas coisas meio... tem uns synths e tudo mais, mas ele é muito guarânia. Aí no meio, no início desse ano, eu pensei assim, não, a segunda parte eu vou botar... Como é um disco de rock, eu achei que ele estava muito parado, né? Aí a segunda parte em diante eu gravei uma bateria baixa, aí fiquei meio Queen, né? Virou meio Queen, né? De sertanejo, foi pra Queen. Muito bem. Ó, o show do Lobão vai ser São Paulo. Ele tem uma agenda de maio agora aqui. São Paulo, no Áudio Clube, vai ser sábado agora, dia 11 em Poços de Caldas, Minas Gerais, da Associação Atlética Caldense. Você e Itabira, Minas Gerais, vai ser no dia 13. Carlos Drummond. Isso. E no dia 19, Jaboticabal, na Concha Acústica, em São Paulo. Você sabe que esse disco é a antologia que ele lançou o livro e agora é o show do Lobão com os Eremitas da Montanha. A gente volta daqui a pouquinho aqui na programação da Jovem Pan. O pai da administração, Peter Drucker, costumava dizer que a gente só consegue gerenciar aquilo que a gente consegue medir. E hoje, medir os dados de uma organização é uma parte extremamente importante e estratégica, porque está ligado com a inteligência do negócio. Para falar sobre isso, a gente tem hoje aqui conosco o Gabriel Camargo, da Deep Center, que vai explicar como é que isso funciona. Bom, eu vivi um pouco mais de 10 anos numa empresa de tecnologia e contact center, onde o nosso desafio era gerir diversos sistemas, como RP, CRMs, extraíamos dados manualmente, realizávamos todas as etapas de higienização, tínhamos um time muito grande para fazer isso, e as decisões eram tomadas com 2, 3 dias de defasagem. Foi onde, então, eu criei a Deep Center para automatizar esse processo e garantir segurança. Bom, a Deep Center tem uma plataforma chamada Discovery, onde nós conectamos todas as fontes de dados, realizamos as etapas de tratamento e qualificação, e entregamos aos nossos clientes, tomadores de decisão, dashboards que orientem a tomada de decisão. Através de técnicas e ferramentas de machine learning, nós falamos também de futuro, ou seja, são áreas ligadas à inteligência artificial. Resolvemos diversos problemas, como a previsão de churn, ou seja, quando o teu cliente vai desistir do teu produto, a previsão de vendas, ou seja, um cliente que compra um produto geralmente compra outro, a previsão de inadimplência, controlar muito bem a tua base de crédito e de score, e assim nós resolvemos diversos problemas com inteligência artificial. Então é isso. Esse é o empreendedorismo que transforma a tomada de decisão. E aqui é Marta Gabriel, para o Sebrae Digital.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui com o Lobão hoje. Você encontra no lobão.com.br, nas redes sociais do Lobão, Lobão Elétrico, o Instagram é Lobão W e Lobão News e o Facebook é Lobão Oficial. Os shows do Lobão com os Eremitas da Montanha, ele está fazendo em São Paulo, no dia 5, que é sábado agora, no Áudio Clube, dia 11 em Poços de Caldas. Você que está ouvindo a Jovem Pan, Poços de Caldas, aí vai ser na Associação Atlética Caldense, dia 13 em Itabira e dia 19 em Jaboticabal. Perguntas para o Lobão? Eu tenho. Falamos eu tanta queria coisa que aqui a gente agora. estava conversando aqui no intervalo sobre... Vamos falar, né, Lobão? Vamos conversar, vamos agitar o público aí. Estamos aqui para isso. É isso aí, não vamos incomodar. Sobre o sumiço lá do Guilherme Boulos, sobre esse escândalo que está aparecendo aí, sobre essa ocupação do prédio, infelizmente, essa tragédia que aconteceu em São Paulo, acabou mostrando uma realidade que a gente pouco conhecia. Eu queria que você falasse. Todos nós já conhecíamos. Ela veio à tona em nível nacional, internacional, evidentemente. É o desmascaramento dessa milícia que fica invadindo prédios, isso por beneplácito do governo. Porque, na verdade, ficou... vamos deixar a invasão, desde a época do Fernando Henrique, que ele deixou o MST correr solto, tanto invasão de terra como invasão urbana. Então tem que acabar, sabe? Essa palmolescência petista, sabe? Esse borocochismo vitimoso, sabe? Tem que acabar. Eu sou vítima da sociedade. Essa vítima é cafona, é impotente, é rançoso, é ressentido. A gente precisa de ter amor no coração, empreendimento, vamos fazer lucro, em vez de ficar recebendo grátis do governo. Não tem governo grátis, não tem almoço grátis, não. Vamos trabalhar com prazer, escolar o mercado de trabalho, sermos criativos, sabe como é que é? É isso que nós temos que fazer. Lobão, vou cometer uma inconfidência. Primeiro você vai me contar a história de você vestindo uma camiseta do MST há muitos anos atrás, e agora vem a inconfidência. A gente sabe, nós sabemos, que você vem sendo ameaçado de morte pelo MST via a plataforma Tumblr. É o MTST também. Tanto Lula que o delegado Romeu Tuma Júnior Hashtag Lula Livre. Conta essas duas histórias, então. Você é cafona, né? Lula Livre é cafona. Cafoné. Você não carimbou suas notas? Vocês são porcos, né? Fica sujando o chão, cagam na coisa, sujam a nota. Bom, então, conta essa saga da camiseta do MST para a condição de ameaçado. Esses caras devem te encher o saco em rede social. Sabe o que é? É porque eu sou um elemento que eles mais detestam, que eu sou um cara que fui infiltrado, eu fui lá pra dentro, conheci o núcleo duro do PT, do MST, participei de ações do MST, fiz colônia de férias, fiz uma série de coisas, de teatro do oprimido, cobri vários acontecimentos do MST. Então conheço o Stélio. O Stélio, inclusive, é meu vizinho aqui no Sumaré. Tem uma casa enorme ali do lado da minha casa. Alô, Stélio. Então, eu conheço todos eles. Então, esse problema, que geralmente esses caras não mudam de opinião. Então, você sabe da história, você esteve com os caras, sabe que os caras são gangsters, são bandidos. Então, eles ficam pra morrer, que eu tenho total sem cerimônia, eu falo mesmo. Aí eu falo assim, não adianta querer, você olha só essa foto sua com o MST, olha você no Faustão com o Lula. Eu falei assim, pois isso me dá mais autoridade ainda. Claro, né, eu tive ali, conheci, eu sei o que eu tô falando. Eu não tô falando de orelhada, eu sei que eles são canalhas, porque eu conheço eles, inclusive, muito mais do que você. Não, o que está me xingando aí, é o ofendidinho de plantão, né? Quem é? Não, a rede social. A rede social. Tem uma foto sua viralizando. Palmolenga. Não, mas tem... Palmolenga. Os palmolenga? Os palmolenga, Não, mas é um pensamento. Que pensamento? Dos palmolenga. Não é um pensamento. Não é questão de ter pensamento. O cara tem eles estão em ação. Eles não estão refletindo. Eles estão agindo e agindo criminosamente. É diferente de um pensamento. Uma coisa é você pensar, outra coisa é o cara vir anonimamente e te ameaçar de morte, vai dando o teu endereço de casa, dizendo que vai cortar a sua cabeça, vou provar o meu sangue, o gosto da foice e martelo. Eu acho que isso não significa pensamento, né? Mas é que ele tem você. Então, ele tem você como inimigo. É como na Coreia do Norte. Mas na democracia você não tem inimigo, amigo, você tem adversário. Inimigo é coisa de... Eu sei, Coreia do Norte. Tá errado isso, mas né? a Coreia do Norte... Olha como é curioso isso aí. Na Coreia do Norte,
A gente tem a dinastia Kim, tá mais há 70 anos lá, e eles têm assisti um documentário, aliás, muito legal. Não lembro onde foi. Foi uma repórter lá, ela foi fazer uma cirurgia de catarata, porque lá é horrível também, sistema de saúde e tal, e não sei o quê. E aí ela tava falando o seguinte, ela faz uma pergunta, ela tá com uma família da Coreia do Norte, e ela pergunta pra essa família, e tem o tradutor, que é o tradutor oficial. Ela fala, não, mas tem alguma coisa errada com o ditador? Ele não consegue nem traduzir. Nem traduzir. Ele não consegue nem traduzir. Não existe, inclusive, a palavra errado para ditador lá, não existe. Então, mas é porque eles têm um inimigo em comum que é a América. A América é o inimigo. Quando você isso é coisa de ditadura, né? Então, mas é assim. Esse é o seu pensamento que eu tô falando. Mas o que eu quero dizer é que o pensamento totalitário, ele tem que ser combatido, né? Sim. Na verdade, é que eu falo assim, olha, vocês não podem prevalecer, senão a gente já tá uma porcaria por causa disso. A gente já tá há quase 30 anos. Mas você não acha que esse pensamento de esquerda totalitário, ele não tá meio que no geral, meio que as pessoas estão assim? Ele está assim e está começando a mostrar sinais claros de erosão, né? Tanto aqui no Brasil, você vê que os artistas que estão aí fora Temer já estão caindo no ridículo popular, graças a Deus, né? Show em ocupação. Show de ocupação, que é ridículo, cafoné. Hollywood, o pessoal de Hollywood, cafoné. Né? A Meryl Streep fala, tira o muro lá do Ronald Trump, e a mansão dela tem um muro que parece uma penitenciária, né? Então essas coisas todas estão caindo no ridículo, né? E do Trump? Essa coisa do Trump é... Trump arrebentou. Agora vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, botou o pau na mesa, botou um monte de porta-aviões na Bahia, lá da Coreia do Norte, o cara se cagou todo e foi lá, falou, o que eu quero, o que você quer? Vou apertar a mão do cara. Então, Lobão, você é um cara meio da vanguarda. Você sempre foi vanguarda. Vanguarda é o quê? É o que você tá... Pensa lá na frente. Você acha que isso vai se tornar cafona? Cafoné! Você acha que essas pautas marxistas, que até então parecia bonzinho, chique, tal, não sei o quê, né? Chique, elegante, você acha que isso aqui... Mas vai ser... Isso virou uma vinheta no meu Twitter, assim, ó. Aí eu ponho assim, aí tem a Baixa Tilbara, assim, Mocreódromo, xota sequista, militante e, além de mais, cafoné. Né? Então, mas ninguém quer ser cafonérrimo. Pois é, pior do que pior coisa. Não tem nada mais de descompostura pior do que chamar o cara de ainda mais quem se acha chicado. Isso. Pullover na praia. Então, mas até então, essas pautas marxistas, mas o marxismo ele já faliu. Sim, né? Mas ele é basilarmente uma porcaria. A doutrina marxista, ela não se sustenta nem no primeiro parágrafo. Foi uma porcaria, uma terraplanagem do medíocre. O marxismo só privilegia o medíocre. Na verdade, o marxismo poderia se chamar mediocracia, né? Porque só o medíocre se cria. Só pau mole. Pau mole, mocreia, cabelo no sovaco. Só o grotesco floresce no marxismo. Na história desse Wonderful World que nós vivemos, nós estávamos falando aqui do Stalin, do Mao Tse Tung, aquele velório maravilhoso. Bonito. Mas esses caras são fãs desses caras, né, cara? Não dá pra entender. Você não acha que na história, em algum momento, teve alguma coisa que falou, olha, esse negócio foi bem bolado. Bem boa ideia que eles tiveram. Isso foi bom. Ou nada, never se aproveita. Mas você tem 100 milhões de mortos. Você tem uma das piores fomes do mundo, sabe? Os nazistas mataram 6 milhões de pessoas. O comunismo, no século XX, matou 100 milhões e aí contando. Porque... Então, como é que você pode achar que ter pesos e medidas diferentes? Pô, e todos são de esquerda, todos tinham bandeira vermelha, Partido dos Trabalhadores, tinha sempre um ditador que era o grande líder, sabe? Eram contra o capital, contra a burguesia, o esquerdismo marxista é contra o acumulador de capital, que é o burguês, e no nazismo o acumulador de capital é etnicamente colocado como judeu, né? Então é tudo igual, o fascismo, o nazismo, o marxismo vem toda de uma... O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha é o Partido dos Trabalhadores. Tem a foice do Barcelona, os símbolos são parecidos, a arte é parecida, o monumentalismo é parecido, o coletivismo é parecido. Pô, todos gostam de homeopatia, são veganos, gostam de pão integral. É tudo a mesma coisa, cara, sabe? É uma linguagem, E agora, mas eles eram inimigos. Porque dois bicudos não se beijam.
sejam, evidentemente. Né? O Mussolini veio do Partido Socialista, o Hitler, para poder formular o nazismo, leu o Capital de Karl Marx. Quer dizer, vamos botar os pingos nos is e ver que é tudo a mesma... São todos absolutamente cafoné. Mas quando chegamos em tempos de redes sociais... Ô Lobão, mas aqui, por exemplo, aqui no Brasil... Presta atenção. Você foi lá, você foi um dos caras que começaram aí o movimento tal da época lá, sei lá, 4 anos atrás. Você acha que vai ser o quê? O que vai acontecer aqui no Brasil? Não, acho que o Brasil... Cafonérrimo? Cafonérrimo. O Brasil é um país cafonérrimo. Não é cafonérrimo, mas é cafonérrimo. Né? É um estado intermediário do cafonérrimo. Não, vamos chamá-los de exóticos. Exótico, entre o exótico e o cafonérrimo. Como é que é? Né? Silvícolas. Silvícolas. Não, eu acho o seguinte, eu acho muito pouco provável que o Brasil tenha uma solução. Estamos exagerando. O Brasil tem uma solução viável. Hein, professor? Uma solução viável nos próximos 20 anos. Eu não acredito que o Brasil vai se transformar. Eu torço, mas eu não consigo ver, porque sabe por quê? Nós temos muito desunido, eu acho. Não só tem as facções agora se odeiam, né? A esquerda os pensantes, os artistas, o judiciário, as universidades que estão formando. É uma fábrica de fazer idiota, né? Isso aí, fábrica de idiota, você espelhe como se fossem vários furúnculos por ano. Quantos mil idiotas são formados? Professor de história é mais cafonérrimo possível, né? São todos comunistas. Então, para você poder ter uma viabilização do país com essa mentalidade do perfeito idiota latino-americano, como diria o Vargas Llosa, é muito difícil, cara, porque é uma mentalidade que está incrustada. No aquele meu livro, Manifesto do Nada da Terra do Nunca, eu vejo que começou essa coisa na Semana de Arte Moderna de 22, que todos aqueles caras eram comunistas. Aqui no Brasil, com o movimento surrealista com o André Breton na França, o dadaísmo, todos esses artistas a fonte de intelectuais, Marcel Duchamp, sabe? Todos esses caras era Jean Cocteau, todo mundo. Então é difícil, Picasso, todos os partidos comunistas. Então é difícil você pegar. E esse caldo, né? E eles perseguem, ele eclodiu aqui no Brasil nos anos 60, Cinema Novo, Glauber Rocha, tudo comunista. Você tá entendendo? A MPB é totalmente de esquerda, comunista. Pra gente desinfetar isso aí, cara, vai ser difícil, porque isso tá incrustado, é o que você falou. Incrustado. Até um cara de direita é fã de Chico Buarque, entendeu? Até isso, sabe, se desinfetar da cabeça e a pessoa ter um senso de percepção. Mas você acha que tem alguma coisa a ver? Difícil. Por exemplo, eu sou um cara que eu acho ele, não curto a ideologia dele, a ideia dele, o pensar dele político. Eu não curto mesmo. Mas algumas músicas não todas, mas algumas eu gosto. Tem uma música que eu gosto dele, uma que eu acho bonita. O resto, eu acho ele é o músico mais reacionário do Brasil, porque a MPB é reacionária no sentido de que eles querem ser um purismo que o brasileiro mas a Bossa Nova antes do Chico, a Bossa Nova já era assim. Não, mas ela já veio com esse conceito de isolar os outros do que nós fazemos aqui. Mas eles se isolaram tanto que a Bossa Nova, já em meados dos anos 60, era língua morta, né? Então eles trocaram a Bossa Nova, o nome por MPB, sabe? E 6 por meia dúzia. E ao final dos anos 60, essa MPB ainda incorporou a Tropicália e a Jovem Guarda, aí formando o coronelato, quer dizer, pegou o Roberto Carlos, debaixo dos caracóis, aí começou aquela suruba, aí pegaram o Milton Nascimento, né? Os coronéis foram se juntando, Milton, Roberto, cada um o Chico Buarque e o Caetano e Gil, que eram da Tropicália, que eram considerados colonizados culturais por um tempo, vieram a essa coisa e ficam toda em cima do muro, ora gostam do rock, ora um cospe em cima, ou não, aquela coisa que a gente conhece. Mas esses caras é que mandam, né? Tá faltando uma pessoa aí nessa constelação. Hoje o Instituto Paraná Pesquisas divulgou a sua pesquisa eleitoral. Embora o ex-ministro Roberto Campos dissesse que pesquisa eleitoral é igual biquíni, mostra tudo menos o essencial, essa pesquisa mostra o Bolsonaro em primeiro lugar com 20%, depois Joaquim Barbosa e Marina Silva tecnicamente empatados com 11% cada um. O que você acha do Bolsonaro? O Bolsonaro, eu entrevistei o Bolsonaro umas 2, 3 vezes e encontrei com ele em Brasília numa situação muito interessante que eu fui visitar quando o Renan Calheiros expulsou todo o povo lá em 2014, final de 2014. Eu fui lá de chofre
E ele é uma pessoa muito querida, doce, uma pessoa honesta, sabe? Eu tenho medo do Bolsonaro no sentido de que dele ser um cara muito parecido comigo, um cara que fala, que tá na telha. E eu não sei se isso para um estadista é uma qualidade, você tá entendendo? Vai na ONU e briga com a galera. Não sei, eu não sei se ele vai conseguir ter uma... unir. Não é unir, não. É a conduta pessoal dele como estadista, tá entendendo? Eu não sei se ele vai conseguir deixar de ser reativo, começar a reagir cutucadas e se tornar... atirar no próprio pé. E se tornar uma caricatura do que eles considerariam... Tentaram fazer com o Trump, e o Trump está conseguindo se deslanchar a duras penas, se tornando um grande administrador do próprio governo americano. Agora, eu não sei se o Bolsonaro... eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir... Mas, por exemplo, aglutinar isso. Há uma distinção enorme entre o Trump e o Bolsonaro. Mas é que as pessoas costumam fazer essa comparação. Eu falo assim, não, você não pode dizer. O Bolsonaro, ele é um cara oriundo de origem militar, né? O Trump é um mega multibiliardário, mega empresário. Sempre soube lidar com pressão, é um administrador nato, na verdade é isso, né? É como, por exemplo, existem perfis de políticos que, por exemplo, são perfis... Tem gente que é bom deputado, que sabe fazer legislação, mas é um péssimo administrador. Não é porque o cara pode ser um bom deputado que ele vai ser um bom prefeito. Isso, é diferença, uma coisa diferente da outra. E legislativo. Às vezes é muito fácil. Lobão, você fala, depois você podia se candidatar. Eu não, eu não tenho... Eu acho que o político deveria saber direito constitucional, direito internacional, relações exteriores, falar 5 idiomas. Eu acho que todo político devia ter saber economia, administração de empresa. Tudo isso deveria fazer parte de um curso para político. Você não pode chegar ia ser muito elitista? Não ia ser muito elitista? Elitista. Você pega o Machado de Assis, ele veio no Morro do Livramento e ele, se você tivesse um chassi administrativo de política que você pudesse para assistir todas as pessoas que quisessem, porque não é todo mundo que quer ser... Eu não quero ser político, porque para mim é uma regressão. Você sair de músico para ser político vai dar 5 passos para trás. Eu acho isso. Agora, quem quer poderia ter uma escola pública, assim que você tem escolas para várias coisas. Você tem o Itamaraty, você vê que tem várias classes sociais. Tem pessoas que vêm de estratos sociais bem baixos e viram grandes diplomatas ou grandes economistas, advogados. Então, isso é uma coisa que simplesmente assim, não. Você não pode ser um playboy cheirador de cocaína e virar governador. Não, você fumar, você tá entendendo? Você vai ter que Ou senador. Você vai ter que fazer o mesmo curso. O mesmo curso. Senador também acho que não pode. Para qualquer cara. Talvez um vereador. Talvez. Não. Teria que ser. O que você acha, Tonholi? O que você acha? Exatamente do quê? Disso que a gente tá falando. Sobre a cocaína. Não é. Tem nada a ver com cocaína. Sobre você, do cara ter que fazer um curso para ser político. Você não vai... tirar o primeiro. Você vai ser cirurgião, você vai ser neurocirurgião, você vai fazer de orelhada. A gente já tem as faculdades de ciência política que geraram sociólogos como a sociologia é uma merda. Mas eles iam com a sociologia Lobão. Com certeza iriam dominar as doutrinas dessa faculdade. O cara ia sair tomando sorvete na testa. Vocês estão muito radicais. Vocês são muito radicais aqui. É muito bravo, né? Vocês estão muito radical. Ô, Lobão, mas Dick Red... Não, só mas na verdade lembrar, aqui tá pior, né? O cara não consegue mirar a testa já. Já que você perguntou, o Fernando Henrique Cardoso se preparou para ser político e quando ganhou as eleições, foi na Fiesp e falou: esqueçam tudo que eu escrevi. E fez uma faculdade de ciência política. Não, e um cara que, tem 80 anos e ainda é fã do Gramsci, ele tem mais é que se fuder, né? Vamos se contar. Fernando Henrique? Qual é, né? O THC? Mas existe... Socialista. Algum candidato aí? Ele é amigo do Jorge Soros, né? Ele escreveu um best-seller. Sabe, é um cara que tá com 80 anos, é muito grave, porque geralmente o socialista se arrepende. Né? Só, exceto topeiras como o Niemeyer, como o próprio FHC, o Chico Buarque, não se arrepende porque é uma falha séria de caráter, né? Porque você tem que verificar a tentativa e erro, são imunes a tentativa e erro, né? Então a pessoa que é imune a tentativa coisa, é tão bonito se arrepender, por exemplo, eu acho digno, verificar por isso que eu sou fã da sua pessoa desde moleque. Vocês estão muito radicais. Não, peraí, Emílio, eu sou fã do Lobão. Sabe o que é radical? Quem é radical olha só, Lobão, não se arrepende. Quem é radical não se arrepende. Quem se arrepende não é radical. Sabe por que eu sou teu fã? E ao mesmo tempo eu tenho uma coisa muito parecida contigo, que é essa coisa de tipo, porra, fui...
estive lá e me arrependo, achei que eu fiz uma... Ok, foi um processo, mas você assume a cara. Espera aí, você é muito autêntico, a base da inteligência é admitir os seus erros. Senão é legal isso aí. Você não entra em crise, você não cresce, cara. É verdade, cara. Eu acho isso muito legal da sua parte e acho bacana. Não é nem bacana, é fundamental para qualquer pessoa que queira crescer. Muito parecido sabe, contigo, até por interesse pessoal. Para poder crescer e ser mais bem informado, mais sábio, eu tenho que admitir meus erros. Qual foi o teu último grande erro, Lobão? Ter acordado às 2h05 da manhã. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta. Lobão tá aqui hoje. Lobão vai estar tocando em São Paulo, no Áudio Clube, sábado agora, dia 5, dia 11 em Poços de Caldas, na Associação Atlética Caldense, dia 13 em Itabira, dia 19 em Jaboticabal. É Lobão e os Eremitas da Montanha. Turnê pelo Brasil. Você pode entrar no site do Lobão, Lobão Oficial, Facebook Lobão Oficial, e contatos para show é 11 9 94347557. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na PAN. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui com o Lobão, sempre com assunto. O Lobão não falta assunto, né, Tonholi? Jamais. O Lobão tá aqui, estamos conversando com ele a respeito de política, os cafonérrimos. Aliás, os canhotas estão chateados com você. Mas eu fico muito... O pessoal tá bravo. O pessoal está muito bravo com você. Eles não têm o menor espírito esportivo, Não tem, né? não São tem. ofendidos pela natureza. Aliás, eu quero dar uma máxima aqui que... A ofensa é o expediente do imbecil. Então, mas você, Lobão, você é um provocador. Sim. Você eu provoco sempre a fúria no cretino, né? Você sempre foi um provocador. Você teve, eu não me lembro quando foi, já faz muitos anos, que você brigou com a indústria fonográfica. Sim, com toda razão, diga-se de passagem. Você se lançou independente, você sempre foi um cara que sempre provocou, né? Sim. Se não fosse eu, imagina o pântano que ia ser o Brasil, né? Eu, pelo menos, eu dou aquela sacode na cena, né? Você acha que é importante sacudir? Claro, se você não... Você veja só um lugar de água parada para você perceber que eu estou certo, né? Aí tem mosquito, tem dengue, tem malária, cólera, tem um monte de coisa, Bom, né? Mas você... Eu concordo com você. Na terra fofa é que nasce o negócio, não é na terra dura. Não é na terra dura. E você só mexe a terra... E na água parada só tem doença. Mas, ao mesmo tempo, você falou que o Brasil não tem jeito. Pelas eu nossas acho que características... eu estou sendo bem razoável, estou dizendo assim, a médio prazo eu não consigo vislumbrar por causa de toda essa doutrinação incrustada no inconsciente de uma parcela muito representativa da população, a gente conseguir da água do dia para a noite, todo mundo mudar a mentalidade retrógrada de arraial do cu do mundo que o Brasil adquiriu. Isso. Mas o Brasil, teoricamente, é um cu do mundo. Não, teórica e geográfica. Geograficamente, exatamente. Tem a cara do... Geograficamente, não tem importância. Não. O Brasil não tem muita importância. Não tem importância. Tá fora da rota. Apesar de ter um tamanho... É mais ridículo ainda pelo tamanho, né? O tamanho dele, do cu do mundo. o tamanho proporcionalmente à desimportância é muito vexatório, né? Você tem um tamanho daquele tamanho, o grande bobo, né? Então, mas como é que nós vamos... Você acha que tem que ter uma revolução cultural? Não é essa revolução que eu tô falando. Eu tô dizendo o seguinte... A gente tem que mudar o nosso pensamento. A gente tem que mudar a estrutura de pensamento, principalmente da intelectualidade. Você vê que a gente nunca ganhou um prêmio Nobel, nunca ganhamos nada, nem um Oscar, porque, sabe, o cinema é uma porcaria, tudo é uma porcaria. E a gente não... Sabe por que é uma porcaria? Porque a gente não entra em crise com os próprios erros. É isso que ele estava falando, o Carioca estava falando. Não amadurece. As pessoas acham assim, a intelectualidade brasileira, com a coisa do Macunaíma, a gente se embevece dos nossos piores defeitos, achando que nós somos um povo singular, até que somos, porque ninguém no mundo é tão sem vergonha na cara como nós temos, porque nós criamos uma cultura que a gente gosta do jeitinho, da marginalidade, da precariedade. Tu gosta de ninguém muito bem sucedido. Da preguiça, da procrastinação, entendeu? Então, assim, da pobreza, sabe, da laje. Então, você só fica só evidenciando o que há de pior. Você viu, o Ayrton Senna fez agora aniversário de morte, pouquíssimo, só com muitas raras. O cara é uma cédula de 10 pounds na Inglaterra. Aqui ninguém fala. Por quê? Porque é um cara muito bem sucedido, virou um ser internacional, né, interplanetário, e aqui ninguém tá lambendo o saco de quem, né?
Lobão, agora vamos colocar... Do Barrichello, porque nunca desiste. Não, quem dera. O Barrichello tem valor. Tem valor, pelo amor de Deus. Tô falando desses bunda mole. Lobão, mas vamos colocar uma outra situação. Ô, Lobão, direita... mas aí você também coloca numa situação muito... É muito... Como é que eu vou te falar? Desesperançosa. Sabe o que é? Eu não fico esperando o Brasil ficar melhor. Eu faço o meu melhor. O que eu posso fazer? Eu faço meu trabalho, um trabalho de nível internacional, de excelência. Eu sou muito exigente e rigoroso. Olha, eu só fico detonando as outras pessoas porque eu sou muito rigoroso comigo. Então eu me sinto à vontade, porque eu sou o cara mais rigoroso do mundo comigo. Então eu não vou dar mole pra bunda mole, você tá entendendo? Só isso. E agora assim. Você tá com essa barba bíblica. Você tá meio... Talmúdica. Te intimida mais ainda. É um rabino do rock. Um rabino sem kippah. Mas é pra intimidar mesmo, porque é o seguinte... Profeta, eu não tenho paciência pra bunda mole. Henrique Cristo. É Henrique Cristo. O pai. Ele tá subindo, né? Na verdade, teve uma música que eu interpretei. Eu gravei, na verdade, Ovelha Negra da Rita Lee. Foi quando meu pai me baixou em Henrique Cristo. Meu pai me disse. Meu pai. Bom, olha, eu interrompi você. Não, imagine. Eu só queria perguntar pro Lobão, de todos os defeitos que a gente está apontando no país, quais seriam erradicados caso a direita ganhasse as eleições presidenciais? Olha, eu não sei, eu acho que o que se diz direita... Acho que vai aumentar o inferno. Assim, olha, primeiro a gente tem que erradicar dentro deste pensamento de direita essa nostalgia mórbida pelo regime militar, ou ditadura, sei lá o que for. Foi um regime autoritário, foi burro, porque caçou os nossos maiores estadistas civis, como Lacerda, como o Juscelino, e ficou 23 anos no poder, dando margem para a própria intelectualidade de esquerda florescer, fecundar nas universidades, nas editoriais de jornal, e na classe artística. Então, foi um regime autoritário, sim. Nós tivemos uma perda de liberdade de expressão também. Então não adianta ter saudade de um regime que... a gente tem que pensar no melhor, não pensa nem no menos pior, você está entendendo? Então a direita tem que começar a pensar nesse nível. Olha, nós precisamos de um Estado mínimo, nós precisamos de ter uma economia pujante, com menos impostos, com menos carga de taxas. Nós temos que ter uma recomposição da Constituição propriamente dita, sabe, que essa Constituição de 88 ela é muito de esquerda, ela, sabe, essa coisa dessas posses, apropriações, todas elas advêm de uma legislação frouxa em relação a isso. Estado mínimo, sabe, acabar com essa mamata de funcionalismo público, botar um monte de gente cabide de emprego. A gente tem que dar valor a todo mundo, a gostar de trabalhar, parar com o assistencialismo. Então, ó, temos uma agenda aí já, né? Eu tô quase candidatando, quase, hein? quase. Não, tem uma agenda de já. Né? E ter escola sem doutrinação, né? Nós voltarmos assim a estudar latim, grego, o trivium, né? Eu acho que nós temos que ter uma educação com mais assim, línguas, e você saber escrever legal, português, saber ler, leitura. As pessoas têm que ler, sabe? Desidiotizar a população que está idiotizada num nível crasso. Descafonizar. Vamos descafonizar o Brasil. Descafonicocracia. Isso, descafonicocicrocia. Tirar o croque. Chega de ser cafoné. Esse é um bom slogan, assim, né? Vote em Lobão, presidente. Chega de ser cafoné. Muito bem. Queria agradecer muito a presença do Lobão. Sempre um papo legal. Valeu. Eu só quero dar uma parte que eu esqueci. Uma coisa fofa que vai acontecer nesse sábado, que nós vamos estar com o Roger, que vai estar lá. Vamos cantar Inútil, vamos ganhar, vai dar uma canja e cantar Vamos Invadir Sua Praia, e será um show bíblico. Exatamente. Ó, é o seguinte, sábado agora o show do Lobão vai ser no Áudio Clube em São Paulo, é sábado agora, esse show que tem os clássicos aí dos anos 80, é o novo show do Lobão, ele tá lançando a turnê, vai correr o Brasil inteiro. As próximas datas são dia 11 em Poços de Caldas, Minas Gerais, dia 13 em Itabira, dia 19 em Jaboticabal, sábado agora é São Paulo no Áudio Clube. Você tem lá nas redes sociais do Lobão, você tem a agenda, que é o Facebook é Lobão Oficial, o Instagram é Lobão W e Lobão News, Twitter Lobão Elétrico e o site é lobão.com.br. Contato para shows 11 99434
999847557. Meu velho, muito obrigado, Lobão. Yes. Boa sorte pra você lá no viva show. o rock and roll. Viva o rock and roll. Vambora. E muito bem, meus queridos, hora de ir embora aqui na programação da Jovem Pan. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia, horário de Braseca. O Daniel Zuckerman. Rapidamente eu dou aqui o meu... Hoje teremos... Totalmente devaneio. Liga lá no 3044-6070. São as vendas. Vou repetir, 3044-6070. Explodimos as vendas, porque... Tivemos a promoção. 3044-6070. A senha Chupisco. Ainda está valendo. É o seguinte, é um espetáculo que Daniel Zuckerman está fazendo aqui no Trabuca. Ele e Maurício Meirelles. Show da pesada, Emílio. Não, é um show fino, um show elegante, onde teremos o dono do camarote. Depois o cara ganha uma garrafa de gin. Uma garrafa de gin. E sabe qual é o detalhe, Emílio? É open bar. Você vai lá, paga, obviamente, para a peça, mas você bebe de graça. Nós faremos isso daqui. Drinks. Estamos tratando muito bem as pessoas do mercado financeiro. É o seguinte, você compra o ingresso e bebe. Que nem um louco pra rachar o bico. É uma técnica que fazemos. Você sabe quem estará no camarote hoje? Sim. A deliciosa Arícia Silva. Aí, então, é o seguinte, para delírio. Paula Padrão. Hoje no Trabuca, são poucos lugares, então você liga lá, 30% de desconto, 3044... 6070. 3044 6070. E o Igor tem... Um agradecimento, esgotamos em 12 horas a venda da rádio. Acabou, não da Rádio Novela? Da Rádio Novela, dia 9. E um beijo pra Montes Claros, estou aí sábado em Montes Claros e hoje em Itaquera no Bar do Rony. Olha, dia 9, nós vamos lançar aqui uma radionovela. Evidentemente, não poderemos passar porque é muito sensacional. Então é uma coisa que a gente vai pensar em que plataforma vai distribuir. Para você ter uma ideia, tem uma prostituta cadeirante. Isso é a lei. A prostituta cadeirante, ela é uma das personagens dessa radionovela. Então os ingressos já esgotaram, participação sensacionais. Luiz Ambiel. Amanhã, exatamente. Amanhã estaremos de volta ao meio. Fala, Cabide, o que você quer falar? Não, tá tranquilo? Fériasinhas? Vai pra convenção ou não? Não? Porra, Cabide. Porra, Cabide. Fica sozinho lá, pô. Eu, Marcelo, Carvalho. Avulso tomando uma caipiroca. Eu, Paulito, caipiroca. Pretendo estar dormindo. Petisco lá, Você vai ficar os 3 dias? Não, acho que eu vou fazer o show. Vamos lá. Vai lá, tem que acabar. Muito bem. Tchau, gente. Amanhã, meio-dia, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!